Olá, é domingo 24/11 de 2024 e você está no Conexão Team. Sejam bem-vindos a mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Hoje o nosso roteiro original traz então o seguinte, né? Mesmo contra todas as adversidades que surgiam, Neemias avançava corajosamente em seu propósito. Ele conseguiu reunir o povo e dar início à reconstrução dos muros de Jerusalém. Outra situação, no entanto, estava incomodando Neemias. A história desta semana aconteceu durante o período em que o povo de Deus tentava reconstruir as muralhas, mas não podia contribuir financeiramente por causa da sua pobreza. Leia em sua Bíblia o texto que se encontra no capítulo 5, verso 1 até o 13. Depois responda as seguintes perguntas. Então Vamos ler essa passagem para a gente entender o que estava acontecendo. Deixa eu ver aqui a minha Bíblia. Capítulo 5 de Neemias. Neemias 5, verso 1 até o 13 diz: Foi grande, porém, o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos, porque havia os que diziam: somos muitos, nós, nossos filhos e nossas filhas, que se nos dê trigo para que comamos e vivamos. Também houve os que diziam: as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas hipotecamos para tomarmos trigo nesta fome. Houve ainda os que diziam: tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei sobre as nossas terras e as nossas vinhas. No entanto, nós somos da mesma carne como eles, e nossos filhos são tão bons como os deles, e eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não está em nosso poder evitá-lo, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Ouvindo eu, pois, o seu clamor, e estas palavras muito me aborreci. Depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres e magistrados e lhes disse: sois usurários, cada um para com seu irmão, e convoquei contra eles um grande ajuntamento. Disse-lhes: não resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às gentes segundo nossas posses, e vós outros negociareis vossos irmãos para que sejam vendidos a nós? Então se calaram e não acharam o que responder. Disse mais: não é bom que fazeis, porventura não deveis andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus moços, lhes demos dinheiro emprestado e trigo. Demos de mão a esse empréstimo. Restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas e os seus olivais e as suas casas, como também o centésimo do dinheiro, do trigo e do vinho e do azeite que exigistes dele. Então responderam: restituí-lhes-emos e nada lhes pediremos, faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam segundo prometeram. Então essa é a passagem que serve como base para o estudo da nossa lição dessa semana. Vamos ver então aqui algumas perguntas que a lição nos traz, né? Olha só, como tarefa, a lição pede para você circular em sua Bíblia as palavras nós e nossos. Ok? Então, pega a tua Bíblia aí, pegou? Abre na passagem que acabamos de ler e circula elas, faz um círculo em todas as palavras nós e nosso que você achar. Tô esperando, pausa o vídeo e vai lá. Já? Beleza. Então, depois que você faz o círculo que aparece nessa passagem, né? O círculo das palavras nós e nossos, você responde a seguinte pergunta: de que maneira
Essas palavras revelam um senso de solidariedade contra a injustiça. Então, olha só, quem está falando aí é Neemias, né? E ele está se colocando junto com aqueles que estão sendo oprimidos. Ele está dizendo: nós, nossos filhos, nós estamos sendo escravizados. Então ele está se incluindo, ele está se vendo naquela condição. E quem era Neemias nessa situação? Ele estava como governador do povo. E ele estava se incluindo entre as dores do povo, estava tomando as dores do povo. Tanto é que ele foi lá e repreendeu aqueles que estavam tirando do povo, ou se aproveitando das condições do povo para tirar todas as condições financeiras que o povo tinha. E não era só questão de dinheiro. Observe que eles perderam suas propriedades e estavam perdendo inclusive a sua liberdade para outros judeus que estavam por ganância tentando se aproveitar do momento. Próxima pergunta aqui: qual é a reação de Neemias quanto à injustiça relatada no verso 6? Explique de que maneira esse tipo de ira é bom. Neemias ele ficou irado, né? Ele ficou com raiva daquela injustiça. É claro que quando você fala de ira, a ira ela nunca ela é boa, mas na situação de Neemias ele estava irado contra a injustiça. Ele não estava irado contra o povo, ele não estava irado contra a pessoa em si, mas sim contra o ato. Tanto é que o próprio ato de Neemias de ir até quem estava praticando isso, repreendê-los, é uma atitude de amor para com esses, porque ele estava tentando resgatá-los também da sua condição, porque eles haviam esquecido o que era o amor ao próximo, eles estavam se distanciando das orientações divinas e eles estavam em risco de perder sua própria salvação. Então Neemias intervém com eles, tentando fazer com que eles mesmos entendessem a sua própria condição. Aí nós temos a passagem de Êxodo capítulo 22, 25, Deuteronômio capítulo 15, versos 5, 8 e 11 e Deuteronômio 23, 19. Vamos dar uma lida rapidinho aqui. Então olha só, Êxodo capítulo 22, verso 25 diz: se você emprestar dinheiro a alguém do meu povo, não ao pobre que está com você, não trate com ele como um credor que impõe juros. Uma orientação de Deus sobre isso. Vamos à próxima passagem, Deuteronômio 15, 7. Se houver algum pobre entre vocês, no meio dos seus irmãos, em alguma das cidades de vocês, na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá, não endureçam o seu coração, nem fechem as suas mãos ao seu compatriota pobre. Pelo contrário, devem abrir a mão para ele e lhe emprestar o que ele falta, tudo aquilo de que tiver necessidade, pois nunca deixará de haver pobre na terra. Por isso eu ordeno a vocês que livremente abram a mão para o seu compatriota, para o necessitado, para o pobre que vive na terra de vocês. Então observe que Deus ele está dando orientações claras do que deve ser feito, né? Vamos a Deuteronômio 23, versos 19. De um compatriota vocês não devem cobrar juros ao emprestarem dinheiro, comida ou qualquer coisa que se costuma emprestar com juros. Então haviam orientações claras dadas por Deus de como os judeus deveriam agir com os próprios judeus que são seus compatriotas em qualquer situação, na terra que eles estivessem visitando ou em qualquer outra situação. E nesse caso específico de Neemias, estava havendo o esforço coletivo da reconstrução da muralha de Jerusalém e de todo o estado de Israel, mas haviam entre eles aqueles que viram uma oportunidade de ganhar dinheiro. E isso estava sendo condenado por Deus na Bíblia já há muito tempo, né? Desde o livro de Deuteronômio. Então Neemias ele vai até quem estava tendo essa atitude, né? Reúne esse pessoal, conversa com eles, explica a situação, mostra o que Deus havia pedido a eles, o que eles estavam fazendo, dá uma demonstração clara de que eles estavam indo na direção contrária do pecado, das orientações de Deus e que estavam cometendo pecado, e solicita, em nome de Deus, que eles parassem com aquilo. E eles se comprometeram em parar.
Não só ele solicita que parassem com aquilo, mas que pegassem o que eles haviam, parte daquilo que eles haviam recebido como usura, né, como juros pelo empréstimo que eles haviam recebido, e devolvessem a quem havia pago. Também as terras fossem devolvidas e que os escravos fossem libertados. E assim foi, né? O povo acabou aceitando a solicitação de Neemias. Eles caíram em si e eles aceitaram a proposta de Neemias e aceitaram o chamado de Neemias a retornar ao princípio de Deus, a devolver o que haviam tomado e libertar os escravos e não continuar com essa prática. A pergunta que nos cabe a nós que estamos estudando a lição hoje será que estamos dispostos a reconhecer o nosso erro quando esse erro ele é confrontado por alguém enviado de Deus? Quando você está errado e seu pai ou sua mãe senta com você e te explica, olha, você está fazendo isso é errado, qual a tua atitude? Você se emburra, como dizemos aqui no norte, né? Você fica emburrado, você fica chateado, você fica constrangido e se cala e paca, não vai nem para frente nem para trás, se recusa a fazer o que está sendo pedido, briga com seu pai ou sua mãe, ou você aceita? Você cai na real, aceita que está errado e mesmo triste porque de repente queria fazer de outro jeito, queria fazer outra coisa, acaba obedecendo o chamado de seu pai e sua mãe a fazer o que é correto. E na escola, quando o teu professor, tua professora, gestor, gestora ou teu coordenador, teu orientador te chama a atenção por alguma prática errada, equivocada que você esteja cometendo, qual a tua atitude? Você volta atrás? Se você errou com um colega, ofendeu esse colega, esse colega externalizou, outra pessoa veio e disse, olha, você passou do limite com fulano, você vai lá e se desculpa, você volta atrás, você tem essa coragem? Então o chamado da lição é para que você repense, para que nós repensemos as nossas atitudes e possamos, em nome de Jesus, nos converter de nossos maus caminhos. Ou vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradeço pela oportunidade de estarmos estudando juntos a lição de adolescentes, que Teu Espírito Santo nos convença, Senhor, a cada dia de nossos erros, nossas falhas, e ao sermos convencidos, que Tu nos dê o teu poder para superar o nosso próprio caráter, pedir perdão, retroceder, aprender com os nossos erros e não cometê-los mais. Em nome de Jesus te peço e te agradeço. Amém.